Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de história, a gente vai revisitar o conteúdo que a gente começou a trabalhar na semana passada, que vão ser os meios de transporte. A gente vai ver alguns exemplos de automóveis antigos, tá? Então a gente vai revisitar esse conteúdo que a gente iniciou lá na semana passada, tá certo? E para complementar esse assunto, a gente vai fazer como atividade de casa o exercício da página 116 do livro de reforço de História, tá? Que eu vou explicar mais pra frente. Só que antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma de que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes e é muito importante, tá? Então, vou fazer aqui a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Então, vejam só. Eu agora vou mostrar para vocês, né, em vídeo, a apresentação que eu iniciei lá na semana passada, tá? E depois a gente vai ver alguns meios de transportes antigos, tá certo? Então, vamos iniciar, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vejam só. Vou colocar aqui para ficar a imagem maiorzinha. Meios de transporte, né? Que a gente tanto conhece. A gente sabe que existem variados tipos de meio de transporte, não é verdade? E aí a gente vai ver alguns deles. Existem os transportes aéreos, que obviamente vocês conhecem, né? Aqui a gente tem aqui alguns exemplos como avião, né? A gente tem aqui dirigível, a gente tem helicóptero, que são exemplos de transportes aéreos, né? A gente tem os transportes terrestres, que a gente já conhece, como... Aqui tem alguns transportes aéreos e aquáticos, mas aqui vamos focar nos terrestres, que são carro, trem, motocicleta, táxi, caminhão, até carroça, né? Que a gente está tendo aqui sendo representado, uma carroça, que são transportes terrestres. E os transportes aquáticos, a gente tem navio, a gente tem barco, a gente tem submarino, que são exemplos de transportes aquáticos. E aqui a gente tem vários exemplos de transporte. A gente tem terrestres, a gente tem aquáticos e a gente tem aéreos também. E aí eu queria falar algumas coisas. Porque os transportes aéreos, a gente sabe que eles vão ser muito utilizados para conseguir percorrer trajetos mais longos, né? Quando a gente utiliza o transporte aéreo. Agora, para distâncias mais curtas, a gente utiliza o carro, a gente utiliza transportes mais terrestres, né? E quando a gente tem distâncias muito longas, às vezes é preferível andar de avião. Não digo nem tanto de navio, né, com os transportes aquáticos, mas mais no mundo moderno de hoje, a gente anda muito com aviões, né, quando vão fazer distâncias longas, né? Então, dito isso, eu tenho algumas considerações para fazer para vocês, tá? Porque vejam só, a gente entende toda essa questão dos meios de transporte, não é verdade? E aí, eu queria salientar uma questão sobre os transportes aéreos e principalmente sobre o avião. Porque vejam só, o avião, ele é um dos que vão ser motorizados e eles vão ser de grande porte e que podem transportar muitos passageiros de uma vez só, né? E a gente tem aviões de grande porte e aviões também de pequeno porte. A gente tem os jatinhos, né? A gente tem esses exemplos de transportes aéreos. E eles são muito utilizados para pequenos trajetos que não precisam estar muito alto para trafegar os aviões de pequeno porte, porque os aviões de
grande porte, que fazem grandes viagens, que vão fazer viagens de país para outros países, enfim, e que transportam muitos passageiros, eles são ótimos para grandes distâncias, não é verdade? E eu queria falar sobre isso. E aí, sobre os transportes aquáticos, eu queria fazer alguns adendos, né? Que o navio, ele é um dos transportes marítimos ou fluviais que podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por remos. Os grandes navios, barcos de pesca ou até mesmo barcos de pequeno porte, como iate e barcas, são motorizados. Porém, para as embarcações com velas, não existe força maior do que a dos ventos, né? E sobre os transportes terrestres, a gente vê muito, principalmente nas grandes cidades, falam muito do metrô, aqui em Recife, metrô, né? Ônibus, né? E os metrôs, eles são transportes coletivos, os ônibus também são transportes coletivos e são transportes terrestres. Então, dito isso, eu queria agora mostrar para vocês alguns exemplos de transportes antigos, né? Que a gente tem conhecimento. Olha aqui, gente. Vou colocar aqui a minha telinha para cá, para mostrar a vocês. Vejam só. Aqui a gente tem vários exemplos de transportes antigos. Aqui, ó, a gente tem uma bicicleta. Olha que antigo. Essa bicicleta aqui. É uma bicicleta. Vou deixar aqui para esse lado. Deixa eu meter para esse lado. Uma bicicleta. Olha que diferente. A gente tem aqui carroças, que é um meio de transporte que foi muito usado no período da Idade Média. E a gente já tem aqui esses automóveis. Olha a diferença do automóvel de antigamente para os automóveis de hoje. Olha como eles eram diferentes. Quem imaginar que um dia os automóveis iam se transformar no que a gente tem hoje, né? Olha o exemplo do que seria um trem. Um trem não, um ônibus. Olha a diferença desse transporte. Eu gosto muito, gente, de estar olhando esses mecanismos que se transformaram. Eu gosto de estar olhando a evolução dos celulares, a evolução dos meios de transporte. Eu gosto de estar olhando, acho super interessante. E olha isso, como era antigamente. Olha hoje em dia, né? Olha, aqui já está ficando mais como o ônibus que a gente conhece hoje em dia, né? Está chegando mais. Olha, gente, aqui um trenzinho, um bondinho, se eu não posso falar assim. Estão vendo? Estão vendo aqui, ó? Olha essa carruagem. Bem real, né? Bem reis e rainhas. Olha essa aqui também, ó. Carruagem, muito usado pelos reis e rainhas. Estão vendo aqui, ó? Meio de transporte, gente. A gente tá dando um giro pela história para falar dos meios de transporte. Olha. Essas carruagens aqui, ó. Olha, tá vendo? Agora eu vou mostrar a vocês os transportes aéreos, né? Os primeiros transportes aéreos. Vou colocar aqui para vocês. Os transportes aéreos antigos. Olha, gente, os antigos. Dirigível. Estão vendo aqui, ó? Os aviões. Olha, esse aqui, ó, de Santos Dumont. Deixa eu botar aqui para cá minha telinha para vocês. 14 bis, que foi avião idealizado por Santos Dumont. Olha, gente, que super interessante. Olha, estão vendo? Olha, dirigível. Olha que interessante, gente. E olha a evolução, né, gente? Porque hoje a gente já tem os aviões do jeito que a gente conhece. Mas olha a evolução, olha quanta coisa mudou, né? Até chegar ao que é hoje, né? Ó, vou pegar aqui uma foto do 14 bis. 14 bis de Santos Dumont. Vou ver se já vai. Aqui, ó. Olha, gente, reproduçãozinha aqui de como ele seria, a produçãozinha dele, fotozinho dele, como seria o 14 bis.
idealizado, o primeiro avião, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo, gente? Super interessante a gente ver, né? Estamos vendo aqui como é a origem dos aviões, né? Os primeiros modelos de aviões. Agora deixa eu colocar aqui os primeiros modelos de barco. Vou botar aqui barcos antigos. Gente, eu não sei se eu falei na minha aula passada, mas os barcos, eles vão ser um dos meios de transporte mais antigos, né? Desde do período antigo, né, que a gente tem os barcos que vão servir para fazer transporte, ir para outros lugares. Olha, gente, uma caravela, uns navios antigos, assim eu posso falar. Olha que interessante, olha quanta história a gente está tendo aqui. Representações fiéis de como seriam, né? Miniaturas de barcos, várias representações fiéis de como seriam. Gente, lá no Antigo Egito, já se tinham mecanismos para navegar no Rio Nilo. Várias civilizações tinham barcos, né? Barcos são antiguíssimos e barcos são meio de transporte aquático, né? Eu estou mostrando aqui porque vale a gente salientar, fazer esse giro sobre a história, né? A gente vê um pouco desses exemplos, porque a gente sabe que se teve uma evolução do meio de transporte, a gente conhece e a gente entende isso, que houve uma evolução dos meios de transporte. Vou colocar aqui para vocês, evolução dos meios de transporte, que eu já tinha botado aqui. Olha, gente, aqui, ó, uma fotinho em slide, dando uma evolução. Olha aqui, ó. Olha aqui, os aquáticos. Olha os transportes terrestres. Muito de carroça, né? Durante muito tempo, o cavalo foi usado como um meio efetivo de transporte na antiguidade. Até hoje a gente tem esses novos maquinários, né? Tem vários exemplos. Olha aqui, ó. Canoa, trem, bicicleta, barco. Aí o que eu queria deixar claro aqui para vocês, deixa eu encerrar aqui a apresentação, é que há uma evolução muito grande dos meios de transporte. Há essa evolução, houve essa transformação, tanto nos meios aéreos, como nos aquáticos, como nos terrestres. Houve uma evolução, houve uma mudança, né? E aí, eu vou explicar para vocês a atividade de casa, que vocês vão fazer no livro de reforço, apenas a página 116. E aí eu quero que vocês façam o seguinte. Meios de transporte. No primeiro, vocês vão trocar os numerais pelas letras correspondentes e formar os nomes do meio de transporte. Então, você vai fazer essa troca dos numerais pelas letras. E no segundo, vocês vão fazer aqui o seguinte. Observe as imagens e responda as perguntas que seguem. Observando as imagens. Letra A, qual o meio de transporte que você mais utiliza? Letra B, entre os meios de transporte acima, qual que você conhece, mas nunca usou? Letra C, você gostaria de experimentá-lo? Por quê? Letra D, desses meios de transporte, quais são os mais utilizados na região onde você mora? Tá? Então, vocês vão fazer, tá? De história, apenas a página 116. É o que vocês vão fazer hoje. Tá certo? Apenas a página 16 do livro de reforço na disciplina de História. E com isso, o nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desses rápidos exemplos que eu trouxe para vocês, desse pouquinho que a gente falou sobre, que é um conteúdo que a gente já viu e iniciou lá na aula passada, né? Que eu já mostrei a vocês. Aí agora eu estou revisando, trazendo novamente para quem não estava na live, poder ter essa aula eternizada aqui através de um vídeo. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo.